E aí eu sou o Fire e finalmente eu estou com o Digimon Time Strangers em mãos. Cara, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência durante essa série narrada, destacando a história e as decisões que eu tomar durante a minha gameplay, as estratégias, os Digimons, as equipes que eu vou montar, tudo, ok? Então, bora começar? Bom, logo de cara, durante o log, o jogo já manda essa mensagem misteriosa. Ó, filho do destino, preso ao ciclo interminável de morte e renascimento, foi-lhe concedida a chance de se redimir. Escolha alguém capaz de cumprir essa missão. E nesse momento nós temos duas opções de personagem à escolha, o Dan Yuki, que é um personagem masculino, e a Kana Yuki, uma personagem feminina. Para essa primeira jogatina eu escolhi o Dan. Logo após a escolha, eu fui transportado para uma sala de cinema, do qual havia uma garotinha de óculos muito bonitinha que me disse a seguinte frase. E então começa a rodar um anime chamado Agente Alpha, produzido pela Okyutokyo TV. Eu já achei bem diferente esse começo, não é todo o jogo, né? A gente joga dentro de um anime, dentro do próprio jogo. Logo depois, uma personagem chamada de Operadora entra em contato comigo pelo Digivice. Ela comenta sobre a nossa organização secreta, a Adamas, que caça lendas urbanas e está começando a virar uma lenda urbana também. Inclusive, o anime produzido pela Okyutokyo TV tem ligação direta com isso. Aos poucos ela me explica que estamos lidando com anomalias paranormais inexplicáveis, fenômenos estranhos que já foram confirmados perto de Shinjuku e que cabe a mim, como agente de campo, investigar discretamente esses eventos. O mais curioso é que ela nunca revela o próprio nome, apenas se apresenta como operadora, bem no estilo de organização secreta mesmo. No caso vocês estejam se perguntando por que os dois estão utilizando óculos na cabeça, é devido ao óculos na franquia de Digimon ter se tornado um símbolo de coragem, liderança e bravura. Então todos os protagonistas de Digimon, do qual necessitam de liderança, necessitam de coragem, do qual o seu foco são essas virtudes, todos eles carregam o óculos na cabeça. Meio que ficou uma regra não escrita, digamos assim. Finalizando o diálogo com ela, a missão fica bem clara: investigar as anomalias, manter a discrição e seguir as ordens da Adamas. Segundo ela, está acontecendo ali coisas como explosões estranhas, avistamentos misteriosos, terremotos e climas anormais. Tudo típico de histórias de Digimon, né? E bom, com um objetivo marcado no mapa, eu sigo pelas ruas ali em direção às coordenadas e no caminho eu vou interagindo com as pessoas e eu já percebo que o clima ali tá bem estranho. Tem rua bloqueada, os trens estão parados, tá todo mundo desconfiado, dá pra sentir que algo grande ali tá prestes a acontecer. Enquanto eu caminho até o objetivo, já dá pra notar uma
baita evolução no mundo humano em comparado ao último jogo, né, da série Story. A cidade está bem mais viva, com muito mais detalhe, mais NPC andando, mais diálogo, mais interação. Claro, diferente do Cyber Sleuth e o Hackers Memories, né, que eles tinham um foco na ligação entre os Digimons e a internet, então o mundo humano era bem mais vago, praticamente sem muita importância. Mas aqui nesse jogo dá pra ver que o mundo humano coloca muito mais peso. Nos títulos anteriores a internet era praticamente a porta de entrada para os dois mundos, né? Então o foco ele era mais no cyberespaço, mais na internet em si, né? Já no Time Stranger a sensação é de que o mundo humano vai ter bem mais foco, devido a ele estar bem mais vivo, né? Chegando ao local marcado, me deparei com uma multidão em protesto na frente de um prédio enorme. Tinha alguns guindastes, plataformas, parecia que estava em construção ou reforma aquele prédio. A operadora me chamou no Digivice de novo, perguntando sobre a situação, e eu informei a ela sobre a multidão que estava reunida em torno das coordenadas do alvo. Ela explicou que o medo e a raiva em massa ali estão diretamente ligados ao aumento das anomalias. E ultimamente esses fenômenos eles vêm se intensificando bastante. Segundo os registros da Adamas, em quase todos os casos anteriores, logo depois desses sinais de anomalia, aconteciam colapsos enormes, como epidemias, desastres e até guerras. No fim, a ordem era investigar mais a fundo e tentar se infiltrar no prédio. Então vamos lá, seguir pela multidão até a possível entrada do prédio. Parando para analisar melhor, isso daqui é uma muralha gigante, né? E o pessoal tá realmente bastante revoltado aqui, pelo visto. Não, olha o Kutoku TV, o cara falando ali. Não queremos a verdade. Vamos obrigar o governo a agir. O pessoal tá bem revoltado. Já dentro do prédio, a operadora me passou uma nova missão. Havia alguém próximo ao local das coordenadas me pedindo ajuda, e eu deveria proteger essa pessoa. Curiosamente, ela já tinha acesso ao meu Digivice, então nós presumimos que seria alguém da Adamas pedindo ajuda. Então esse passou a ser o objetivo, proteger a pessoa do qual está nos solicitando ajuda. Seguindo adiante, eu encontrei criaturas estranhas chamadas de seres de elétrons fasais. Segundo a organização da Adamas, eles costumam aparecer em áreas com anomalias.
mas ainda são um mistério. A partir desse momento, o jogo nos revela que esses seres foram oficialmente batizados como monstros digitais ou simplesmente Digimons, até porque seres de elétrons fasais tá de sacanagem. E bom, para que eu consiga seguir na investigação e até mesmo para que eu consiga proteger a pessoa do qual me pediu ajuda, eu preciso de proteção para mim mesmo, né? Então, para me proteger, a operadora disponibilizou 3 opções de parceiros Digimons, dentre elas o Patamon do tipo Dados, o Demidevimon do tipo Vírus e o Gomamon do tipo Vacina. Eu escolhi o Patamon para ser o meu Digimon inicial, marcando assim o verdadeiro começo da aventura. Finalmente nós temos um Digimon em mãos para poder batalhar. No início dessa batalha temos uma breve explicação sobre vantagens e desvantagens, potencial de dano e afins. Essas batalhas que vão ocorrer agora, não adotei nenhuma estratégia, até porque o Patamon acabou matando todo mundo de hit kill e eu também só tenho o Patamon, não tenho nada que eu possa montar uma estratégia e afins. Daqui em diante vai ser uma parte mais explicativa de combate, conversão e as mecânicas básicas do game, né? O que tá me impressionando nessas batalhas, das batalhas que eu tive nesse começo, nesses 3 primeiros Digimons ali, é que o Patamon ele acabou derrotando todos eles de hit kill com o disparo de ar. E eu coloquei o jogo no difícil, então isso meio que me deu uma visão um pouco estranha, digamos assim. Logo após batalhar com os 3 primeiros Digimons, eu fui apresentado então a mecânica de combate rápido, no qual eu utilizei para limpar o caminho inteiro e ir coletando os itens que eu encontrava utilizando também o Analyzer, né? O analisar, que é uma habilidade do nosso Digivice. O caminho ele é extremamente linear, então é só seguir em frente e ir coletando os itens, não tem mistério. Eu acabei limpando todo o local com as batalhas rápidas, tá?
冗談はやめてよ。それどころじゃないでしょ。ねえ、あの子はどうしたの？それならもう先に行っているかもね。さあ早く都庁の屋上に向かわなきゃ。本当にどうしちゃったの？このままだと争いが起きるんでしょ。都庁の屋上へ急がなきゃ。おそらくこの少女が追加ミッションの保護対象だ。しかしまたアノマリー事象の影響を受けている可能性が高い。そもそもなぜ君のデジバイスとコンタクト済みなのだ。こちらのデータベースをチェックしておく。何か判明したらすぐに知らせよう。彼女のことも気になるが、それよりも先ほどの巨大なデジモンの方を何とかせねば。あれを市街地に出すわけにはいかない。調査を続けてくれ。Pela conversa que tivemos, parece estar havendo uma batalha no telhado do edifício metropolitano de Tóquio. Então agora o nosso objetivo é alcançar o topo do prédio enquanto a gente protege a garota que nós encontramos. E que, por sinal, não faz parte da Adamas, mas mesmo assim ela tem um contato direto com o meu Digivice. Ela parece até me conhecer, tá, de alguma maneira, mas aparentemente nós não temos nenhuma recordação ou lembrança dessa menina. Mas vamos lá, o objetivo agora é chegar no telhado de Tóquio, só que tem um detalhe, né? Tem aquele Blue Greymon gigante lá atrás de nós, então nós também vamos ter que lidar com ele. Yes. Yes. A estratégia aqui no caso é não morrer, porque o que eu vou fazer contra um Blue Metal Greymon, com um Patamon? Não tem muito que eu possa fazer. Claro, vamos tentar se defender aqui, tentar causar um pouco de dano, mas deixar o trabalho inteiro pro Omegamon, né?
もう始まってしまったのかもしれない。あの子は大丈夫かな。私たちも急ごう。今のデジモンは観測史上最大のものだった。アノマリーはさらなる惨劇の予兆、つまり続きがある可能性が高いということだ。その目を摘み取らねばならない。それが我々の使命だぞ。頼んだぞ、エージェント。 Bom, vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deixa um likezinho aí, comenta alguma coisa que seja só para engajar o vídeo, para que a gente continue aqui nessa série ou não. É a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de vídeo aqui, então eu não sei como que ele vai performar e não sei se vão gostar ou não, mas se gostarem não deixa de dar o apoio. Valeu, até a próxima.